Convidar para compor a mesa do Carlos Henrique Cruz, diretor científico da FAPESP. Eu já tinha antecipado na abertura aí a importância do Brito para a definição do papel da universidade, das empresas, na questão de micro e pequena empresa. Ele se tornou uma referência no meio acadêmico por ser a primeira pessoa dentro do meio acadêmico a entender o papel de cada setor e a formulava, como reitor da Unicamp, depois da FAPESP, políticas visando abrir espaço para as pequenas microempresas de conteúdo tecnológico. Bom dia e muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para falar para vocês de um subconjunto, de uma parte dessa questão que vem sendo discutida nas duas sessões anteriores, que é esse grande conjunto que são as micro e pequenas empresas no Brasil. O que eu vou falar se refere a um pequeno subconjunto, que são aquelas micro e pequenas empresas que dependem e usam conhecimento científico e conhecimento tecnológico para se desenvolverem, para criarem desenvolvimento. Quer dizer, é um pequeno conjunto aí de micro e pequenas empresas que no mundo inteiro tem se visto podem criar oportunidades para crescimento rápido, para geração de empregos e para geração de riqueza. Na verdade, lembrando o slide que foi mostrado aqui antes sobre as coisas que os brasileiros querem, né? Aquele onde as pessoas não querem casar e fazer a família. A terceira coisa era ele quer ter um negócio. E o quinto item era ele quer ter um diploma de nível superior. Então, do que eu vou falar aqui é mais ou menos juntar o terceiro item com o quinto item. Quer dizer, a pessoa que estudou para ter um diploma, para saber uma coisa, porque em geral as pessoas deviam estudar para saber uma coisa, não é para ter um diploma, mas a gente às vezes inverte o objetivo das coisas. Estudou para saber uma coisa e, sabendo aquilo, aquela pessoa é capaz de criar um negócio que algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes pode ter um crescimento rápido e especial e ter um impacto regional, nacional e às vezes mundial. Então, eu uso como referência aqui, para ilustrar a questão, essa coleção de logotipos que mostra as 254 pequenas empresas que a Unicamp conseguiu mapear como sendo pequenas empresas. Algumas delas já se tornaram grandes. Essa quer dizer, o sucesso as tira do radar dessa reunião aqui, mas quando elas começaram elas eram pequenas, então eu vou falar delas também. 254 pequenas empresas que foram criadas principalmente por estudantes, em algum número menor de casos por professores dessa universidade, que é a Unicamp, e que usam conhecimento, usam alguma ideia que essas pessoas tiveram para criar um negócio, para criar uma oportunidade comercial que algumas vezes se desenvolve muito. Isso, o primeiro ponto que eu teria sobre essa figura é o seguinte, ela também ilustra, pelo que não está nela, ou pela ausência de outras figuras desse tipo, como muitas vezes as universidades no Brasil ainda não se preocupam tanto quanto poderiam, ou não se beneficiam tanto quanto poderiam desse tipo de resultado, porque eu tenho certeza que todas as boas universidades do Brasil teriam figuras como essa, mostrando uma coleção de 200, 300. Uma universidade como a USP mostraria facilmente, eu acho, 2.000 ou 3.000 pequenas empresas, muitas delas muito bem sucedidas. Mas as universidades não se preocupam em mapear isso e acompanhar isso e contar que elas fazem isso e contar que isso é um dos resultados pelos quais existem boas universidades, tá certo?
No Brasil, a única que eu conheço que faz isso até agora é a Unicamp. Então, por isso eu estou usando o slide da Unicamp. E aí vocês vão ver ali, a primeira característica, como eu falei, é que a enorme maioria dessas empresas são criadas por estudantes, elas não são criadas por professores, por razões que não são difíceis de imaginar e de entender. Quer dizer, o professor, além de ter um emprego, ter um salário razoavelmente garantido por vários anos, ele também tem certos compromissos, né? O professor tem, às vezes, criança na escola, tem a hipoteca da casa para pagar, etc. E ele corre menos risco. Isso acontece nas universidades aqui no Brasil, como acontece nas universidades em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, ele já escolheu a trajetória da vida dele. Enquanto que os estudantes estão começando a vida, então eles têm mais propensão a se arriscar, porque eles estão arriscando ter um futuro bom. Eles não estão arriscando não pagar dívidas que eles assumiram há 4, 5 ou 6 anos. Então, naturalmente, em todas as boas universidades, em outros países também, a enorme maioria desses empreendimentos são criados por estudantes e não por professores. Então, essa coleção mostra para vocês, quer dizer, esse conjunto de empresas cujo número de empregos corresponde a 16 mil empregos. O faturamento anual, que da última vez que eles mapearam isso, resultou em 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais é mais ou menos o orçamento de um ano da Unicamp. Quanto a Unicamp orçamento não, é o quanto a Unicamp recebe do governo do Estado. A Unicamp tem muitas outras fontes de recursos, então, na verdade, usa mais dinheiro do que isso. O que recebe do governo é 2 bilhões, e esse é um número que vem crescendo ano a ano, esse 2 bilhões do faturamento das empresas, porque esse é um levantamento que abrange os últimos 20, 25 anos. Então, algumas dessas empresas estão crescendo e estão contribuindo, e de repente aparece uma ali que, como eu vou contar de algumas aí, vocês vão ver que de repente muda esse número de 2 bilhões para 2 bilhões e meio, às vezes em um ano e meio. Então, para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, por exemplo, eu vou pegar uma empresa que está aqui embaixo, essa aqui, ó, chamada PagTech, tá certo? Essa empresa, até a história dela está no penúltimo número da revista da FAPESP, aquela revista sobre os projetos de pesquisa e a ciência. PagTech é uma empresa que foi criada por 2 ou 3 estudantes que se formaram em engenharia elétrica da Unicamp, na Unicamp, e que estudaram ali e aprenderam direito umas coisas cujo nome às vezes assusta a gente, mas que são as equações de Maxwell, as equações da ótica, o funcionamento da luz, da onda eletromagnética, etc. Mas, na verdade, aprendendo todas essas coisas, eles aprenderam a ter uma ideia que foi construir um pequeno equipamento que serve para amplificar o sinal que vem na fibra ótica quando ele fica fraco demais. E esse é um aparelho que, se for bem feito, a companhia telefônica precisa comprar isso, porque eles têm a rede de fibras óticas e a luz não vai infinitamente na fibra ótica. Depois de uns 50, 80 quilômetros, a intensidade é tão baixa que você precisa recompor aquilo. E eles conseguiram fazer um aparelho para isso que tinha características especiais que os aparelhos que vinham de outros lugares do mundo não tinham. Tá? E eles encontraram num instituto de pesquisa que tem ao lado da Unicamp, chamado CPQD, que era o centro de pesquisa da Telebrás e agora é uma fundação privada, encontraram ali apoio para desenvolver isso, testar, pôr num formato, etc., e fazer os primeiros aparelhos. Isso aconteceu mais ou menos em 2007. O CPQD virou um dos acionistas dessa empresa. Então, você vê, 3 pessoas começando a fazer uma coisa em 2007. No ano passado, essa empresa aqui, PagTech, faturou 300 milhões de dólares. Ela saiu um pouco da categoria micro e pequena empresa. Quando ela começou, ela era uma micro e pequena empresa. Eram 3 caras sentados numa bancada, testando coisas e usando o que eles aprenderam nos livros, na aula, etc. 300 milhões de dólares. Essa empresa hoje, ela tem laboratórios de pesquisa em Campinas,
tem laboratório de pesquisa em Israel, na Itália e na Califórnia. É uma empresa brasileira, tem um número de engenheiros brasileiros que dizem para os engenheiros de Israel, da Itália e da Califórnia o que eles vão fazer, qual é o projeto do ano que vem, qual é o indicador de resultado, qual é o indicador de sucesso e assim por diante. E é uma empresa que faz um aparelho, ou componentes, que afetam a vida de todos nós. Quer dizer, todo mundo que está nessa sala, se fizer um telefonema com um telefone celular, o sinal vai passar por um negócio que foi vendido por essa empresa, para uma das companhias telefônicas no Brasil. E às vezes até se for internacional, quando for um telefonema que vai para outro país. Então você veja o tipo de oportunidade que aparece. Aí, então essa empresa começou, por causa do número de componentes que eles vendem para as telefônicas, eles começaram a demandar um certo tipo de componente específico ali que não tinha no Brasil. E aí eles tinham que comprar essa coisa de fora. Aí apareceu um outro estudante lá de uma outra faculdade da Unicamp que falou, puxa, mas eu aprendi aqui na minha tese de mestrado, eu fiz um negócio parecido com isso, eu posso fazer essa coisa para vocês. Aí ele começou a fazer dentro dessa empresa Padtech e desenvolveu, aperfeiçoou, aprenderam o suficiente sobre a coisa e aprenderam o suficiente para ver que tinha uma empresa no estado de Washington, nos Estados Unidos, que fazia certas coisas e fazia umas coisas que eram usáveis para este componente aí. Essa empresa Padtech, que já tinha crescido um pouco nessa altura, conseguiu um empréstimo do BNDES, eles foram lá em Washington, nos Estados Unidos, compraram essa outra empresa que estava lá, botaram tudo nos containers e trouxeram ali para Campinas e instalaram uma outra empresa chamada BR Photonics, que vai fabricar o equipamento, o componente que vai ser usado pela Padtech para ser vendido para as companhias telefônicas. Então, quer dizer, uma pequena empresa cresceu, gerou outra pequena empresa que está crescendo, que vai ser o anúncio do início da operação dessa BR Photonics vai ser nessa semana ou na outra, vai ter uma cerimôniazinha lá no CPQD para fazer isso. Então, você veja por aí como é que esse exemplo ilustra para nós como é que às vezes fazer boa educação numa universidade, ser exigente com os estudantes, eles estudarem, aprenderem o que tem que aprender, não um exercício estéril ali, né? Faz isso, ninguém sabe para quê, ele faz para fazer esse tipo de resultado. Então essa é a Padtech, é uma. Essa outra aqui, Grial, essa empresa é uma empresa também muito interessante que tem a ver com o que o ministro Afif falou na palestra dele aqui, que é o assunto da biometria. Porque essa empresa tem um conjunto de engenheiros, começou ali com 2 ou 3, na verdade começou com um, chamado Iron. E depois ele se associou com outros, ele veio de Goiás e veio para a Unicamp para fazer essa empresa dele ali. Ele descobriu um jeito de fazer um programa de computador, fazer um software que faz reconhecimento de impressão digital melhor do que todos os outros softwares do mundo de fazer reconhecimento de impressão digital. Certo? Então é um negócio de pôr lá, pega a impressão digital, acha uns pontos característicos e o programa de computador identifica isso e o programa que ele faz identifica melhor do que o das empresas francesas, empresa americana, empresa inglesa, etc. Então, com isso, ele criou essa empresa Grial de biometria, ficou ali lutando por muito tempo e há 2 anos ele conseguiu fazer parte do consórcio que ganhou a concorrência do Tribunal Eleitoral para fazer a biometria das urnas eletrônicas. Então, todo mundo que ficou na fila porque não estava funcionando o negócio do dedo lá na eleição do ano passado, tá certo? Em parte é por causa do equipamento feito aqui pela Grial. Vocês são todos da pequena empresa, antes de reclamar demais na fila, lembra que tem alguém tentando vender aquela coisa e tentando fazer aquilo funcionar direito. Mas outros passaram rápido na fila e conseguiram ter o resultado, e a empresa dele, por causa disso, essa Grial ganhou um investimento expressivo, foram 100 e tantos milhões de reais de vários investidores, e agora está crescendo muito e vendendo e exportando esse sistema de reconhecimento de impressão digital para vários outros lugares. Uma outra que eu vou falar para vocês é uma que, essa aqui chama-se Móvel, e é a última a qual eu vou me referir aqui. Móvel é uma empresa de um jovem também, esse estudou ciência da computação na Unicamp.
E aí ele se formou e fez essa empresa. Você vê, nenhum desses que eu estou contando é pessoa que tirou doutorado, etc. Eles estudaram direito, tinham que estudar e tiveram uma ideia. Sabe? Móvel e o Fabrício, ele começou a fazer uma empresa de software para vender coisa e há 2 anos, quer dizer, no ano passado a empresa dele faturou 400 milhões de reais. Ele estava aí há umas 2 semanas numa matéria na revista Exame. E eu fui uma vez lá na Unicamp, eles fazem uma reunião com essas empresas todo ano, um almoço e tal. E eu fui lá e ele falou para mim, professor, eu queria encontrar o senhor, porque, veja, em 2003, quando o senhor era reitor da Unicamp, a gente teve uma reunião lá no seu gabinete, o senhor me deu uma ideia, eu ganhei muito dinheiro com ela. Aí eu falei para ele, eu não me lembro qual foi a ideia que eu te dei, mas você podia me dar uma porcentagem. E ele falou, não, professor, é que eu fui lá e a gente estava falando do que a empresa fazia, e você falou para mim, Fabrício, você não pode ficar querendo ganhar dinheiro fazendo coisa que cada vez que você tem que fazer uma coisa nova, você tem que aprender tudo de novo. Você tem que ter uma ideia e fazer uma coisa que você consegue vender milhões dessa coisa. E aí ele focalizou a empresa em fazer isso e arrumou um jeito de vender esse negócio de fazer SMS, aí que vem esses avisos que chateiam a gente no telefone celular, que fala empréstimo da Caixa Econômica, não sei o quê, tá certo? Então, foi isso. Só que eu não ganhei dinheiro com ela. Mas, de novo, quando você recebe e fala, quem são os idiotas que fazem isso? Tem uma pequena empresa por trás de montar isso, de gerar emprego e de criar riqueza por conta disso. E aí, com isso, ele está com essa empresa enorme, tá certo? Fazendo oportunidades, etc. Então, isso é para ilustrar para vocês que essas coisas acontecem no Brasil. Não é que nós estamos num lugar do mundo onde não tem essas coisas. Que vem de conhecimento e acontece em outros lugares. Eu estou vendo lá no fundo, por exemplo, o Cláudio Rodrigues. Está ali. Ele dirige uma incubadora de empresas enorme que tem ali do lado da USP, chamado Cietec, onde tem um monte dessas empresas desse tipo. Eles nunca me deram um slide assim com todos os logotipos das empresas, tá certo? E pode ser que eles deem, aí eu uso também quando eu for fazer uma apresentação. Mas ali está cheio de empresas que faz cola, que faz peça, que faz coisa de biotecnologia, e assim por diante. Então, quer dizer, esse tipo de micro e pequena empresa, que em alguns casos não fica sendo micro e pequena empresa por muito tempo, é muito importante para o desenvolvimento, porque às vezes consegue fazer uma espécie de um atacado assim, do desenvolvimento. Em vez de ser aquela empresa de 1 ou 2 pessoas que fica 30 anos com 1 ou 2 pessoas, ela começa com 1 ou 2 pessoas e daí há 5 anos é uma empresa de 100 e daí há 8 anos é uma empresa de 800. E tudo gente que exige qualificação e assim por diante. Então, esse tipo de desenvolvimento é que eu acho que a gente também deveria pôr na pauta nossa da pequena empresa e do empreendedorismo, porque elas têm características que são diferentes daquela pequena empresa que a pessoa faz uma empresa de moda ou de comércio, ou de uma outra coisa, que também tem uma relevância, que são milhares dessas empresas no Brasil. Mas essas aqui, às vezes, elas crescem muito e viram empresas de muito impacto na economia do país. No Brasil tem certos programas que apoiam esse tipo de empresa. Por exemplo, tem agências do governo que oferecem financiamento quando alguém de uma empresa dessas precisa fazer pesquisa, precisa testar coisas, precisa aprender coisas para resolver os problemas deles. Então, várias daquelas que eu mostrei tiveram financiamento, por exemplo, da FINEP, que faz isso no Brasil inteiro, e aqui em São Paulo tem a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, onde eu trabalho, que tem um programa para empresas que estejam no estado de São Paulo. Então, a empresa faz um projeto de pesquisa, traz para nós, a gente analisa, eles podem receber até R$1,2 milhão, que é R$1,2 milhão que não tem que pagar de volta, é dado para a empresa fazer um projeto de pesquisa e ela precisa, antes de ganhar dinheiro, convencer a gente que se eu der R$1,2 milhão, tem uma grande chance daquele projeto dar certo e daquilo virar um negócio que vai render dinheiro, que vai criar emprego. Tá certo? No ano passado, a gente aprovou 3 desses projetos toda semana. A gente pode aprovar mais, questão de ter bons projetos. Acontece que não é toda hora que aparecem essas pessoas que têm essas ideias, tá
certo? Então não é algo que você pode falar, mas no Brasil tem, sei lá, 1 milhão, não sei quantas pequenas empresas. Não são todas que cabem nisso aí. São aquelas onde tem as pessoas que têm esse tipo de ideia que requer pesquisa para ser aprimorada, para ser desenvolvida. E tem também no Brasil já alguns desses fundos de capital de risco que investem nessas empresas. Então, fundos onde tem gente rica, ou bancos, etc., que se tornam sócios da empresa e põem um dinheiro nela por alguns anos e depois de alguns anos, se a empresa prosperar, eles conseguem vender a empresa por um valor muito mais alto do que ela tinha. Por exemplo, uma que está aqui, ó, a Lelix. Essa Lelix, ela foi criada em 2002. E aí ela recebeu um investimento, são também professores, nesse caso professores, todos que fizeram aquele projeto Genoma lá da FAPESP. Aí fizeram essa empresa de genômica de plantas. Com aquilo que eles aprenderam, eles foram procurar uma oportunidade de negócio. E eles começaram com o assunto de laranja, que era o assunto daquele projeto da FAPESP, mas daí mudaram para cana, para eucalipto, para outras coisas, receberam investimento do Fundo Votorantim, de capital de risco. Eu acho que o Fundo Votorantim investiu neles talvez 30 milhões de reais. E em 2008 ou 2009, eles venderam, eram 4 pessoas e mais o fundo que era sócio deles. Eles venderam a empresa para a Monsanto por 300 milhões de dólares. Então é um bom jeito de você fazer dinheiro tendo ideia, tá certo? Você vai, pega um investimento, faz aquilo crescer e a empresa está lá. Não é que, às vezes a gente fala para as pessoas do Brasil, às vezes tem um background, um fundo meio nacionalista, que você fala, venderam para a Monsanto, você fala, Monsanto levou embora, acabou, não sei o quê. Não é, a Monsanto comprou para ter essa empresa ali em Campinas. Agora ela é muito maior do que ela era antes, tá certo? Antes ela era uma pequena empresa, agora não é mais pequena, está cheio de pesquisador, engenheiro, agrônomo, não sei o quê, trabalhando ali para ser uma espécie de um centro de pesquisa da Monsanto para esta finalidade. Então tem esses fundos de capital de risco, tem fundos onde o governo se associa com privados para fazer um fundo, tem um fundo onde nós mesmos da FAPESP estamos participando, com a Desenvolve São Paulo e com vários investidores privados, que é um fundo privado de investimento, chama Fundo de Investimento Paulista. Já investiu em 5 empresas, porque o processo de seleção é complexo e demorado, aí não é tanto técnico, é negocial. E aí você vai, né, compondo a carteira do fundo e algumas dessas a gente espera que cresçam bastante e tragam bastante desenvolvimento. Só para terminar, eu menciono para vocês, olha, esse programa da FAPESP que financia as pequenas empresas é um programa que tem 4 editais todo ano. No próximo edital, as pessoas podem trazer projetos para nós até o dia 13 de novembro. E todas as instruções para fazer o projeto estão lá no site da FAPESP, a gente anuncia isso nos jornais, já foi anunciado. Quem quiser, olha ali no site. E nós vamos ter uns 30 dias antes, como a gente sempre faz, uma reunião que a gente faz na FAPESP com todas as pequenas empresas que estão interessadas em apresentar projeto e querem saber como é que faz um projeto, porque aí a gente ensina para eles. A gente olha isso, olha aquilo, tem que prestar atenção nessa coisa. Tá? Então é uma reunião que dura uma manhã, em geral reúne lá 200, 300 pequenas empresas que vão depois fazem várias perguntas e se orientam sobre isso. Uma coisa muito importante é que nesse programa da FAPESP, de apoio à pesquisa em pequena empresa, o chefe do projeto, a pessoa que apresenta o projeto para a FAPESP, tem que ser um pesquisador, mas pesquisador não é sinônimo de doutor, nem sinônimo de mestre, nem sinônimo de nada. Pesquisador é uma pessoa que ganha a vida tendo ideia e testando as ideias para ver se elas dão certo. Tá? Tendo ideia, sim, mais ou menos de acordo com as regras do método científico. Não pode ser tendo ideia lendo horóscopo, etc. Tem uma ideia que para em pé um pouquinho, que tem jeito de se avaliar, que ele prometeu isso, acha que vai dar aquilo e dá mais ou menos aquilo. Então, como eu disse, o edital vai para o dia 3 de novembro e nós temos, olha, essa carteira de empresas que nós temos no estado, muitas cidades têm. É claro que cidades onde tem universidades grandes tendem a ter mais disso, porque elas geram essas pessoas. Isso aí é um dos resultados de ter boas universidades que frequentemente as pessoas não levam em conta, tá certo? Mas está ali, tá certo? Você tem muito dessas empresas
em São Paulo, em Campinas, em São Carlos, em São José, em Ribeirão, em Piracicaba, em Botucatu, e depois tem espalhados ali pelo resto do estado de São Paulo. Eu só queria terminar, como alguém fez uma pergunta sobre fornecer para o governo, para contar para vocês uma outra experiência que nós estamos fazendo com esse programa de financiamento à pesquisa em pequenas empresas, que é um caso assim. Tem, às vezes, ou uma grande empresa, ou às vezes o governo, tem um projeto grande que demanda fornecedores, e os fornecedores precisam aprender coisa para poder fornecer. Então, por exemplo, o maior projeto de ciência do Brasil hoje, de tecnologia, é um projeto chamado do novo Laboratório de Luz Síncrotron. É um acelerador de partículas que está fazendo em Campinas, chama Sirius. Aí o que nós fizemos? Nós trabalhamos com eles para eles definirem uma lista de desafios que requereriam pesquisa em ciência e tecnologia para pequenas empresas fazerem pesquisa sobre isso, aprenderem como é que faz aquele produto e fornecer para eles o produto. E, a partir do que as empresas vão aprender com isso, elas podem fazer outras coisas. Então, a empresa que faz o melhor ímã que vai durar muito tempo, essa empresa depois pode fornecer para a indústria de motores, não sei o quê. Então, nós fizemos um edital baseado nisso e anunciamos a seleção dos primeiros 13 projetos faz 2 semanas, sobre as empresas que estão sendo financiadas para aprender como é que fazer a pesquisa, para aprender como é que faz as peças que vão vender para o governo federal pôr nesse laboratório. Então é um jeito de você pegar a encomenda do governo e associar com a pequena empresa, de um jeito que você ajuda a pequena empresa a conseguir atender aquela encomenda. Nós estamos fazendo agora um outro desse com o INPE, para coisas de satélite e espaço. Estamos fazendo com o São José dos Campos e o CTA sobre um tema aí que se chama manufatura avançada, fabricar coisas com tecnologias muito modernas, sabe? E os editais logo vão sair. Então, olha, o resumo do que eu queria falar para vocês é que no mundo das pequenas empresas que dependem de tecnologia e de ciência e de conhecimento, já tem muitos resultados interessantes no Brasil. Seria legal se as boas universidades no Brasil contassem mais sobre os seus resultados, porque isso serve de exemplo e de estímulo para as outras gerações de estudantes. Por outro lado, também seria bom se a gente conseguisse ter no Brasil um sistema que facilitasse, então não é nem facilitar, pelo menos não dificultasse tanto a vida dessas empresas. Mas aí o ministro falou de tudo isso de manhã, tá certo? As dificuldades que tem, o custo que tem ter uma empresa dessa. Eu já vi palestra de dono de empresa dessa que me fala, ó, se eu for fazer um laboratório de pesquisa novo, é mais barato eu fazer na Califórnia do que fazer aqui no Brasil. Porque o custo trabalhista, a legislação, a complicação é tão grande que eu ponho meu laboratório na Califórnia, está cheio de gente inteligente, esperta lá, e descobre as coisas, eu uso aqui, ou uso onde quer que eu vou fazer a minha fabricação. Então, tem muito obstáculo no Brasil, muita hostilidade. Eu achei especialmente interessante que o ministro falou daquele caso lá, que ele ilustrou como... Mas é um caso geral, essa coisa de que ninguém confia em ninguém, né? Que é um país onde não tem lei, onde a lei não leva a consequência, as pessoas não confiam umas nas outras, porque elas sabem que nunca vai, a pessoa que te enganar não vai ser pega e não vai ter que pagar. Então você pede para ter 3 fiadores, uma garantia, um imóvel, não sei o quê, achando que isso vai substituir a lei, mas só faz uma mega complicação que não resolve nada. Então, era isso. Muito obrigado.